Salve galera! Nesse vídeo trago uma reflexão sobre o estereótipo atlético que virou o point do verão nos últimos tempos, especialmente no universo feminino. Na história, não havia um encorajamento em relação à mulher adentrar o universo esportivo, pois entendia-se que a mulher era um ser vulnerável, frágil, não apto biologicamente para fazer atividade física ou participar de atividades de alta intensidade ou duração mais longa. Conforme o tempo foi passando, a mulher teve permissão para acessar e ingressar alguns tipos de exercício que eram considerados mais leves e não traziam riscos. O preconceito da participação feminina em competições vem lá da Grécia Antiga, proibindo as mulheres até mesmo de assistir às Olimpíadas, e a mulher só deu o ar da graça para assistir os jogos em 1900. E apenas em 1972 teve permissão para participar dos eventos esportivos, crescendo cerca de 600% a participação da mulher, totalizando mais de 1,9 milhões de atletas do sexo feminino. Esse salto foi considerado um fenômeno e junto a isso veio a pressão da família, patrocinadores, treinadores, para que a mulher alcançasse os resultados melhores, causando estresse mental e físico. E isso é visto hoje em dia ainda com frequência em campeonatos mundiais de atletas que têm burnout e coisas relacionadas. Por isso a importância de refletir sobre essa pauta. A fisiologia do exercício apresenta diferenciação em relação ao homem e à mulher. Diferenças essas, especialmente em relação à composição corporal, que possui tamanhos diferentes. Os homens têm massa muscular maior e as mulheres têm percentual de gordura corporal maior. Isso resulta numa menor eficiência em ambientes mais quentes. Outro ponto é que as fibras musculares são similares em fibras do tipo 1 associadas à contração lenta e fibras do tipo 2 que têm associação com contração rápida entre homens e mulheres, mas o volume das fibras não são semelhantes. Então a consequência disso é que homens têm mais potência e resistência muscular comparadas com as mulheres. A massa e volume dos ventrículos do coração é menor, apresentando então um menor volume sistólico, assim como o débito cardíaco também menor na mulher. Isso acarreta em menor consumo máximo de oxigênio se comparados aos homens. O transporte de oxigênio nas mulheres tem capacidade menor, pois ocorre um nível médio de hemoglobina que é reduzido como consequência da menstruação. Isso mostra que o desempenho esportivo, se comparado aos homens, seja de 6 a 15% menor, mesmo a adaptação em relação ao treino sendo semelhante. Logicamente que há inúmeros benefícios para a mulher participar de atividades esportivas, dentre eles estão os efeitos psicológicos como prevenção de osteoporose, câncer de mama, melhora da autoestima, maior aceitação com o próprio corpo, evitando gravidez na fase da adolescência, maior frequência na escola e menor chance também de envolvimento com drogas. Porém, sempre tem a polaridade contrária. Há riscos, se os exercícios são excessivos, de um conjunto de problemas de saúde relacionados à atividade física extenuante. Um conjunto de problemas de saúde relacionados à atividade física extenuante foi descrito pelo American College of Sports Medicine por causa da predisposição dessas mulheres de ameaçarem sua saúde. Essa tríade da atleta foi uma evidência encontrada em esportistas que, por terem peso baixo, tendiam a adentrar o balé e a ginástica olímpica, e ainda visto também em mulheres que queriam aumentar seu desempenho e rendimento através do ciclismo e da maratona. No entanto, essa tríade atualmente é vista em qualquer vertente esportista, tanto em atletas que são esportistas por recreação, como atletas que têm a modalidade esportista como profissão. Estão compostas nessa tríade distúrbios alimentares, osteoporose, amenorreia, que é quando a mulher para de menstruar, e essa síndrome é muitas vezes negada porque junto a ela, seus sintomas e seus sinais, ocorre uma pressão do meio interno e do meio externo para atingir um estereótipo de peso ou manter um peso corporal, percentual de gordura bem abaixo do normal. O ponto é mais delicado quando as características que essa mulher quer alcançar são um estereótipo que difere claramente da característica natural ou da estrutura de corpo dessa mulher.
O desempenho do físico e a imagem vista no espelho tem uma relação bem estreita, fazendo com que essas mulheres fiquem vulneráveis e receptivas a distúrbios alimentares, já que estão constantemente verificando o peso, e esses distúrbios são representados através de ingestão calórica baixa, bulimia, anorexia, hábito de provocar vômito ou ficar horas sem comer, além do uso de laxantes. Dados confiáveis apontam que cerca de 62% de atletas bailarinas apresentem distúrbios alimentares. Cabe lembrar que mulheres atletas precisam de uma maior ingestão calórica justamente porque tem um gasto calórico maior devido à intensidade do treino. Muitas vezes são necessárias suplementações para suprir essa falta. Tudo isso é muito prejudicial, pois leva a uma lacuna calórica, a um desequilíbrio eletrolítico, causando desnutrição. Logicamente que o treino também cai em sua produtividade. O distúrbio alimentar se trata de uma extrema preocupação com dieta e peso, e a mulher se vê distorcida no espelho. Mesmo que esteja magra, se vê sempre acima do peso. Esses distúrbios são mais vistos em mulheres mais jovens devido à cultura sobre padrões estéticos advindos da própria pressão social. Eu vou falar brevemente sobre os padrões de cada distúrbio. A anorexia, por exemplo, tem como característica uma autoimposição de restrição alimentar com o intuito de perder peso. É uma busca sem fim pela magreza, e os comportamentos para atingir se dão através de pouca ou nula ingestão de alimentos que são considerados calóricos, e se são consumidos é feito o uso de laxantes e prática excessiva de exercício. Mulheres com anorexia têm como sintomas frequentes um peso que se mantém menor que 85% do que seria ideal para a idade e a altura daquela pessoa. Já mulheres anoréxicas já apresentam uma magreza excessiva, evidenciando a existência do quadro. Vamos agora à bulimia. O padrão desse distúrbio se dá pela ingestão sem controle de alimentos e depois há uma administração de laxantes. A prática se dá em consumir muito mais caloria do que uma pessoa necessitaria consumir, levando a comportamentos alimentares extremos, como induzir vômito, usar laxantes em excesso de atividade física, ingestão de diurético e dietas extremistas e jejuns infindáveis, até o próximo acesso e descontrole alimentar. Esse padrão ocorre com o intuito de evitar a consequência de ganhar peso devido àquele excesso cometido. Já a mulher com bulimia tem peso normal ou pequeno sobrepeso. Por isso é extremamente importante acompanhamento no nutricionista, pois uma vez que o nutricionista está ciente do problema, ele pode ajudar o portador desse distúrbio a encontrar alimentos que ajudem a administrar a ação da ansiedade e ajudem também a modificar a mentalidade distorcida em relação ao imediatismo, fazendo com que a mudança seja de hábito e de comportamento. Outro problema que ocorre nas mulheres atletas é a amenorreia, ou seja, a ausência de menstruação. A estimativa é que cerca de 30 a 50% das bailarinas, 25% das corredoras que não competem, 50% das corredoras que competem e 12% das ciclistas e nadadoras não menstruem por 3 meses seguidos. Nas atletas, esse problema acontece em conjunto com o treinamento de alta intensidade, juntamente à perda de peso. Na mulher atleta, essa amenorreia tem reconhecimento por ser de causa hipotalâmica, pois o que sofre alteração é a secreção do hormônio que faz a liberação de gonadotrofina, diminuindo então a produção do hormônio luteinizante, que desencadeia a ovulação, né? E esse hormônio folículo estimulante acarreta um decréscimo dos esteroides ovarianos. Além de ser explicada pela causa hipotalâmica, a ausência da menstruação também está relacionada com a ação das beta-endorfinas, que são como neurotransmissores, neuromoduladores e neurohormônios secretados na execução da atividade física. Eles também influenciam nas funções hipotalâmicas, fazendo a regulação da reprodução, inibindo que o hormônio liberador da gonadotrofina seja liberado. As beta-endorfinas são produzidas na execução dos exercícios dependendo mais da intensidade do que da duração da atividade física. Isso explica porque atletas recreacionais não têm inibição hipotalâmica porque não atingem níveis de beta-endorfina suficiente para que isso aconteça. Porém, o contrário ocorre com atletas de elite por sofrerem carga de estresse e terem treinos de alta intensidade.
Outra causa da amenorreia, além do estresse e a gordura corporal, os hormônios androgênios e estrogênios são convertidos através da ação da gordura periférica, que uma vez que sofre diminuição, ocorre diminuição também do estrogênio e há aumento dos androgênios, e a consequência é o ciclo menstrual interrompido. A estimativa é que o corpo precise de 22% de quantidade de gordura corporal para manter o ciclo menstrual mensal. E há uma quantidade mínima de 17% de gordura para que ocorra a menarca, ou seja, primeira menstruação. Quando o peso cai entre 10 a 15% do peso normal para a estatura da pessoa, há uma perda de aproximadamente 1/3 da gordura corporal, queda abaixo dos 22%, causando então a amenorreia. Especialmente se for uma queda repentina, dificultando o corpo de se adaptar. Depois que ocorre a menarca, é comum existir irregularidade no ciclo, especialmente nos 2 primeiros anos. Isso ocorre porque os ovários ainda estão em processo de amadurecimento e isso pode durar em média de 1 a 5 anos, persistindo em cerca de 20% das mulheres após o 5º ano, situação cujo nome é amenorreia fisiológica e não patológica. Outro distúrbio que pode ser encontrado também em mulheres atletas é a osteoporose. Essa doença é caracterizada pela perda da densidade mineral óssea e essa fragilidade aumenta as chances de fraturas. É mais comum em mulheres que estão na pós-menopausa, já que o estrogênio tem relevância na formação óssea. Os estrogênios também atuam na diminuição da reabsorção óssea. Assim, com a baixa desse hormônio, há um débito, pois os osteoblastos mantêm sua atividade de modo excessivo, fazendo com então a promoção da redução da massa óssea, já que são células especialistas em remodelar e reabsorver a parte óssea. Como o quadro de amenorreia é comum na mulher atleta, sua parte hormonal se assemelha ao da mulher no período da pós-menopausa, apresentando também baixa de estrogênio e a consequência disso é a osteoporose prematura. As consequências em curto prazo são lesões, especialmente fraturas devido ao estresse, e ao longo prazo vem a osteoporose também com riscos maiores de fraturas. Nutrição não adequada e peso baixo também fomentam a presença de amenorreia. Você sabia que o exercício físico tem capacidade de causar o aumento da densidade óssea em mulheres que têm osteoporose? O tecido ósseo possui resistência à pressão, porém é composto de um material plástico e adaptável às forças a ele submetido. Para que o osso fique mais denso e maior, a pressão a ele exercida deve ser maior que níveis normais. Quando há execução de atividade física, ocorre remodelagem óssea devido ao estresse que o exercício causa, já que há promoção do aumento de cargas maiores, que cargas habituais impostas por cargas da gravidade, e quando a tensão acontece, os osteoblastos iniciam um processo de formação óssea, onde fazem o depósito de fibras de colágeno na matriz óssea, eis a razão pela qual os exercícios físicos, se executados no climatério, têm intuito preventivo. Ok, Ed, mas e se o exercício pode prevenir, como se explica as mulheres atletas desenvolverem a osteoporose? Não tô entendendo nada. Colou a placa, guria? Nas mulheres atletas, os benefícios do exercício se perdem, pois a remodelagem óssea depende da ação do estrogênio. Porém, a mulher sofre redução desses hormônios, então o processo não ocorre, causando a osteoporose. Curioso, não? A reflexão desse vídeo é sobre o acompanhamento da saúde em todos os níveis com profissionais habilitados para isso, Tanto mulheres atletas de elite como mulheres atletas recreativas, um check-up anual é necessário em qualquer faixa etária e o treinamento adequado também importa. O cuidado deve ocorrer em todos os níveis, desde a alimentação, antes do treino, depois do treino, alongamento, carga adequada, série adequada e etc. Tudo deve haver uma compensação adequada. Nutrientes insuficientes não colaboram para a energia metabólica nem para a recuperação tecidual, resposta imunológica e sistema antioxidante. O planejamento de dieta é feito de acordo com a necessidade individual de cada um e a intensidade, bem como a frequência do treino. Geralmente, o ideal é que as atletas que fazem mais de 1h30 de exercício diariamente tenham ingestão de, em média, 45 a 50 calorias por quilo. O carboidrato apropriado otimiza os estoques de glicogênio muscular.
Glicogênio. O glicogênio é a nossa estocagem energética e é a combinação de molécula de açúcar presente no sangue, glicose, e o papel do glicogênio é dar energia para os nossos músculos quando a gente está fazendo atividade física. Por isso, o carboidrato, além de otimizar o estoque de glicogênio, faz também a manutenção da glicose durante o exercício, bem como a reposição das reservas do glicogênio quando estamos nos recuperando do exercício. Outro ponto positivo do carboidrato é atuar no nosso sistema imune quando praticamos atividade física, indicando que favorece o desempenho e mais, o estado de humor do atleta. Então, é como se fosse a gasolina do corpo, sabe? Recomenda-se que a ingestão para atleta seja de 6 a 10 gramas por quilo do peso da pessoa diariamente, que equivale a 60 a 70% da ingestão diária. Mas, obviamente, que isso também depende do gasto calórico e qual a condição ambiente, que tipo de esporte é praticado, porque cada atleta tem uma necessidade individual. As proteínas também são muito importantes, pois elas fazem o papel de preparação e do crescimento muscular, além de contribuir para o metabolismo energético. E recomenda-se que se faça a ingestão de 1,2 a 1,7 gramas por quilo do peso corporal, que equivale a 12 a 15% do consumo total diário. Outro elemento importante na nutrição é a gordura, pois ela atua no processo celular, fornecendo energia para os músculos, além de degradar a resposta inflamatória e sintetizar os hormônios esteroides. Recomenda-se que se consuma de 20 a 25% por dia. Portanto, minerais, vitaminas têm papel muito relevante no nosso metabolismo, porque fazem a contração, reparam e atuam no crescimento da musculatura. Resposta imune, defesa antioxidante, razão pela qual tem até ditado popular que diz que você é o que você come e que comida é remédio natural. Outro ponto crucial é a hidratação. Exercícios de alta intensidade ou realizados no tempo quente ou ambiente quente faz com que o corpo libere mais calor e produza mais suor. Mecanismo fisiológico conhecido como termorregulação, que se trata de um conjunto de sistemas que atuam na regulação da temperatura do nosso corpo. O que ocorre é a coordenação entre a produção e a liberação do calor interno. Alguns receptores que captam, fazendo com que o corpo responda a modificações de temperatura. Por isso, o atleta deve se hidratar antes, no decorrer e após o exercício para equilibrar o organismo devido à perda hídrica por causa do excesso de suor. O recomendado é ingerir entre 400 a 600 ml antes do exercício, durante o exercício entre 150 a 350 ml a cada 20 minutos e na recuperação entre 450 a 700 ml a cada meio quilo que se perdeu durante o exercício. Um profissional muito relevante também é o psicólogo no universo atlético, especialmente nesse percurso de preparação física, devido à pressão que os atletas sofrem por bons desempenhos, já que o ambiente é extremamente competitivo. O auxílio do psicólogo está em ajudar o atleta a lidar com a experiência do meio cotidiano, externo e, sobretudo, a autocobrança, além de ajudar a identificar fatores que afetam o rendimento do atleta, bem como as influências que causam estresse, auxiliando também no encontro do caminho do equilíbrio, com estratégias que proporcionam relaxamento para aliviar estresse, com propostas de atividades como meditação e treinos mentais, motivação, dentre outras atividades, auxiliando na preparação psicológica, pois ela pode ser vista como um diferencial, tanto para vencer quanto para perder. Finalizo esse vídeo com a reflexão da importância de ver todos os seres de modo global, tanto os que ajudam como os que recebem ajuda, fomentando a cooperação de todas as áreas profissionais, pois todas são relevantes, considerando a complexidade do ser. Conhecer um pouco sobre os membros de todas as vertentes da saúde faz com que seja mais fácil encaminhar o paciente para o serviço que se adequa às necessidades dele, pois a ideia é melhorar a qualidade de vida daquele que apresenta algum problema de saúde. Naturalmente, os que se ocupam da saúde do ser são seres naturalmente cooperativos e colaborativos,
que se doam para proporcionar saúde, mais uma razão para que a competição fique só no universo atlético, pois aqui a ideia é que o ser seja visto, sobretudo, como humano. Muito obrigada por estar comigo e tchau!